Dá para trocar o imóvel de nome? Essa foi uma pergunta que uma seguidora aqui do canal e do Instagram me fez. E aí eu vou falar para vocês o que eu respondi para ela, um pouco mais detalhado, né? Porque lá eu respondi no Instagram e aqui eu vou falar um pouco mais em detalhes. Dá para trocar um imóvel de nome ou não? Acompanha nesse vídeo. Fala pessoal, Marco Lourenço aqui no Instinto Imobiliário e hoje eu quero falar sobre se dá para trocar um imóvel de nome ou não, tá? E a resposta logo de cara é que não dá para trocar um imóvel de nome. Como assim, Marco? Você já vai falar logo no começo do vídeo, acabou toda a dinâmica? Sim, não dá para trocar e eu vou explicar por que não dá para trocar. Na verdade, quando a gente fala trocar de nome, né, a gente tem que entender exatamente o que seria trocar de nome, né? A gente tá, vamos dizer que existe um papel e eu venho lá e troco de nome, tá? Então, basicamente a gente está dizendo isso, tá? Então, isso não é possível de nenhuma forma, tá? O que acontece, na verdade, são 3 processos dentro de um imóvel. A gente pode simplesmente vender um imóvel, a gente pode fazer uma doação de um imóvel, ou a gente tem um processo de inventário, que é uma doação também, porém ele ocorre quando a pessoa falece, né? E aí você faz aquele processo de herança, tá? Então esses são as únicas formas, né, que você tem de trocar o imóvel de nome, que não seria bem trocar o imóvel de nome, tá? Não seria bem transferir, né? Não é tipo, né, igual um carro, por exemplo, né? Na verdade, até o carro vai ser o mesmo processo, né? Mas não é bem transferir de nome, né? Você precisa passar por esses processos, tá? O primeiro processo é o processo de venda, tá? Quando você vende o imóvel para alguém, tá? Esse processo pode ocorrer, né? Vamos dizer que tem 2 caminhos aí. A gente tem os imóveis que são de lançamento, os imóveis que estão em incorporadoras, onde o cliente faz um contrato de compra e venda, tá? Ele tem um contrato de compra e venda, a gente chama também de contrato de gaveta. Por que é um contrato de gaveta, tá? Porque esse contrato, ele fica literalmente dentro da gaveta de alguém, né? Hoje também ele fica dentro do digital, né? Dentro da nuvem, que a gente fala, que dentro dos sistemas, né? Hoje está sendo muito assinado contratos digitais, nem tem o físico mais, né? Mas o conceito era um contrato assinado ficaria dentro da gaveta, vamos dizer assim. Então, quando você compra um imóvel com incorporadora, você faz um contrato de gaveta. Algumas vezes esse contrato pode ser registrado, no caso para loteamentos, condomínio fechado, né, lote condomínio fechado, ele pode ser registrado com um processo parecido com o contrato do financiamento bancário, tá? A gente chama esse contrato de alienação fiduciária. É quando a construtora financia para você e faz esse contrato de alienação fiduciária, aonde o imóvel é seu, porém ele também é da construtora, tá? Ou seja, se a pessoa não pagar, a construtora pode tomar esse imóvel dela, tá? Que é a mesma coisa do banco, né? Se a pessoa não pagar o banco pode ir lá e tomar o imóvel dela. É meio que se o imóvel ficasse em garantia, tá? Então a garantia da sua dívida é o próprio imóvel. Se você não pagar, o banco, no caso, ou a construtora, toma o imóvel de volta para ela. E lógico, tem prejuízo, vai perder dinheiro e tal, uma série de fatores lá que vai estar detalhado dentro do contrato. Dentro desse processo de venda com o incorporador, você tem a cessão de direito. O que é cessão de direito? Eu pego meus direitos lá, eu comprei aquele imóvel, pego os meus direitos do que eu comprei, o que eu paguei e tudo ali, e vendo para aquela outra pessoa, tá? Pode ter um ganho de capital, pode ter um prejuízo ou pode empatar. Então eu vou lá e faço a cessão de direito. Essa cessão de direito, ela geralmente tem um custo, né? Ele varia ali de 0,5% a 2% do imóvel, alguns têm valor fixo e tal. Então esse seria um processo de trocar de nome, né? No caso, transferir aquele imóvel, mas é uma venda através de uma incorporadora. No caso do financiamento bancário, já não dá para transferir assim. Você faz um novo financiamento que quita aquele financiamento antigo. A gente chama isso também de interveniente quitante. Pode ser de um banco para o outro. Então aquele banco do Bradesco, por exemplo, quita o da Caixa e assume a dívida para ele. Ou pode ser, por exemplo, da Caixa, o outro da Caixa vem e pega a dívida para ele, tá? Esses são imóveis também que vão estar financiados. Aí já é um pouco diferente. Faz um financiamento e aquele financiamento quita o financiamento anterior, tá? Porém, tem que passar os mesmos critérios de financiamento. Já não é uma cessão de direito, percebe? Cessão de direito é com o incorporador, já no financiamento é um financiamento que quita o outro. E aí a gente também tem a venda que a gente pode chamar de venda à vista, né? Então o imóvel está pronto, vou comprar à vista. Para esses casos a gente vai fazer primeiramente uma escritura pública. Qual é a diferença da escritura pública para um contrato? A escritura, ela é um contrato que é público, né? Ou seja, primeiro que ele é um contrato que todo mundo
tem acesso, por exemplo, né? Ele é público, qualquer pessoa pode ir lá e pegar aquele contrato. Então é como se eu estivesse dizendo pro país que aquele imóvel publicamente é meu. Então é diferente do conceito, percebe? Escritura pública, escritura de compra e venda pública, contrato de gaveta. Por quê? O contrato de gaveta fica entre eu e a pessoa que está fazendo negócio comigo ali. Já a escritura não, ela é pública, ela fica para todo mundo ver que aquele imóvel foi comprado. Esse é o primeiro processo. Depois você faz a escritura, aí você tem que dizer para a prefeitura que o imóvel agora é seu. Aí a gente faz o processo de registro de imóvel. Então esse registro, por exemplo, tem um imposto que você paga, que é o ITBI, que é o imposto de transferência de bens imobiliários. Então quando eu vou fazer esse registro, primeiro eu tenho que pagar o ITBI para depois fazer o registro. Esse ITBI ele varia hoje, se não me engano, ele tá 2%, tá? Não sei se tem diferença de cidade para cidade, mas em média era 2%, não sei se abaixou, aumentou, mas era 2%. E aí a pessoa vai pagar o ITBI e aí ela vai fazer o registro. Só que são 3 partes que a gente está falando. Esse no caso do imóvel pronto que vai ser comprado à vista. Então eu tenho a escritura, eu tenho o ITBI e eu tenho o registro. O registro e a escritura são valores fixos e o ITBI é um valor que é uma porcentagem em cima daquele imóvel. Se você estiver financiando, o ITBI é um pouquinho menor em cima do valor de financiamento e o restante que você quitou vai ser esse valor um pouco maior. E depois, quando você quita, você tem que dar baixa na sua hipoteca lá, dizer para a prefeitura que você quitou aquele financiamento para o imóvel se tornar 100% seu. Aí você tira aquela alienação lá, né, fiduciária que eu falei. Tira ela e aí o imóvel se torna seu. Então você tem que pagar aqui a escritura, o registro e o ITBI, que são essas porcentagens. Quando o imóvel vai ser financiado, você pula a parte da escritura, porque o contrato de alienação fiduciária do banco vale como uma escritura. Por exemplo, você registra esse contrato direto lá no cartório de registro, que são 2 cartórios diferentes, tá? Um cartório que faz a escritura, o outro faz o registro. Esses do registro são fixos, a escritura você pode fazer em qualquer cartório, e aí você registra esse contrato lá, né? Paga o ITBI, registra o contrato, e aí tá feito já a sua negociação. Não precisa fazer a escritura só faz quando o imóvel está sendo comprado à vista, tá? Então esse é o primeiro procedimento, que é vender o imóvel, que seria uma forma de transferir, tá? E eu citei aqui pela construtora, pelo banco ou o imóvel à vista. São 3 formas diferentes de você vender. Agora, quando a gente vem para um processo de doação, já é um pouco diferente, tá? Primeiro que tem algumas regras lá que eu não entendo bem, porque eu nunca fiz um processo de doação. Mas tem algumas regras em relação à família. A pessoa não pode sair doando qualquer coisa aleatoriamente. Se eu não me engano, tem um limite ali de 50% dos bens daquela pessoa para doar, tá? Ela sempre tem que ter, pelo menos, dividir 50% dos bens dela entre os familiares, no caso, filho, né? E assim sucessivamente. Filho, neto, eu não sei exatamente como que funciona. Então, primeira coisa, a gente tem que seguir essas regras. Se você estiver pensando em doar, né? Procura aí um advogado que faz essa parte, né? De partilha, de doação e tal, que fica melhor para você entender. Depois disso, essa pessoa que vai doar, ela vai ter que pagar um imposto sobre essa transação. Pô, chama ICCMD. O que significa? Não lembro de cabeça, mas chama ICCMD. É só pesquisar aí no Google que você vai ter. Esse imposto é uma das coisas que precisa pagar para fazer essa doação, tá? Esse imposto aqui, pelo que eu pesquisei, ele vai de 3 a 8%. Eu não sei exatamente quais são as regras, igual eu falei para vocês, nunca mexi com isso, que não tem nada a ver com a minha área, né, especificamente, porque a minha área é a venda, né? A parte de doação já eu não entro. E eu sei também que tem que pagar ITBI para transferir, parece. Então você paga o CCMD mais o ITBI e aí vai ter alguns processos cartoriais que provavelmente você vai ter que pagar. Provavelmente tem que fazer o registro, né? Fazer algumas coisas cartoriais. E às vezes pode precisar de advogado e às vezes pode não precisar. Agora, eu não sei exatamente se tem que pagar algum imposto de renda, alguma coisa assim. Eu sei que quando uma pessoa compra um imóvel, por exemplo, por 500 mil e vende por 800, ela teve um ganho de capital, que a gente fala. Ganho de capital é aquilo que você investiu algo e ganhou algo a partir daquilo que você comprou. Nesse caso, então, a pessoa teve um ganho de 300 mil reais. Então, dentro de 300 mil reais, ela tem que pagar imposto de renda. Esse imposto é em torno de 15%. Então, 300 mil reais, ela tem que pagar 15%, que vai dar, acho que se não me engano, 45 mil reais. Então ela teria que pagar esse imposto. Agora, eu não sei quando ela faz a doação, se tiver diferença, vamos supor que ela comprou por 200 e ela tá te doando por 400, talvez ela tenha que pagar imposto desses 200 a mais. Não sei como que funciona, mas esse é um processo de doação. É um pouquinho enjoado, assim, um pouquinho sistemático, tem um monte de regras que tem que seguir e tal. Então eu aconselho, se você quiser doar, procurar uma pessoa que entende mais dessa área. Terceira forma, que é um pouco parecido com a doação, é a questão do inventário, tá? E o inventário pode ser muito canseira na vida de uma pessoa, porque o
inventário, geralmente é quando a pessoa não se programou, que ela poderia ter feito um testamento, ela poderia ter doado em vida, que a gente fala, ter organizado, mas geralmente o inventário acontece quando a pessoa não fez, né? Todo jeito tem um inventário, né? Mas quando tem essa programação é mais rápido, é mais fácil. Mas quando não faz esse processo, pode existir problemas entre os familiares, porque na hora que não vai dividir herança, a parada vira uma bagunça, né? Vira um caos aí, então aí um começa a processar outro, um quer não sei o que, tal, pá. Vira aquele negócio e geralmente trava o processo de inventário. E o processo de inventário, se eu não me engano, ele precisa obrigatoriamente ter um advogado. E aí tudo que eu falei sobre a doação aqui serve também pro processo de inventário, porque é a mesma coisa, tem que pagar o ICCMD, tem que pagar o ITBI, no caso de imóveis e tal, então precisa ser feito esse processo do mesmo jeito e ainda precisa ter o advogado, pelo que eu entendi, né, para poder acompanhar esse processo de inventário. E se não tiver nenhum problema, né, as regras tudo certinho, todo mundo concordar, vai lá, assina o inventário e resolve, né. Porém, tem umas regras lá que demoram, tem que esperar acontecer XYZ e tal. Eu sei que isso demora um pouco de tempo para fazer esse inventário concluir. Tanto é que quando você pega um imóvel que tá com inventário, cara, é canseiro, a gente nem gosta de mexer e geralmente demora. Já tive caso de cliente falar, vou comprar, tô esperando sair o inventário, é anos para sair o inventário. Inventário é uma coisa muito canseira. Além de que, por exemplo, quando a pessoa falece, né, o dinheiro não vai para a pessoa imediata, entendeu? Então vamos supor que a pessoa tem 10 milhões de patrimônio de imóvel, só que a pessoa faleceu e aquela pessoa lá, filho, sei lá, não tem grana, né? E ela não tem grana para pagar as paradas. Então às vezes acontece isso, por exemplo, porque ela tem que pagar tudo isso aqui antes de pegar a herança. Ela não tem acesso à herança antes de fazer o inventário. Então ela tem que pagar todas essas despesas antes de fazer o inventário, e às vezes a pessoa não tem essa grana. Inclusive tem até uma modalidade de seguro de vida já prevendo esses gastos do inventário para ser feito, né? Organizar antes também, às vezes até fazer a partilha em vida, que eu falei, herança lá, em vida já, para poder já evitar esses transtornos, né, que acontecem depois da morte da pessoa. Mas todas essas despesas precisam ser pagas e quem tá recebendo herança não recebe nada, ele precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Então às vezes dá esse problema também, a pessoa tem milhões para receber, mas ela não tem grana para bancar ali a estrutura para finalizar o inventário. Então, respondendo aqui a pergunta, não tem como trocar de nome. Não vai lá, simplesmente pega lá no papel, o Joãozinho era dono, você fala do Joãozinho, o Joãozinho fica puto, né, João? Mas não tem como, o João é o meu novo videomaker aqui, assistente, pra quem não sabe, né, no canal. Então, se o Joãozinho tá no imóvel, não tem como pegar o Joãozinho e transferir pra Maria, isso não é possível, só tem como através desses 3 processos, que basicamente são 2, né, que é ou vendendo ou você fazendo uma doação / inventário, que no final vai ser a mesma coisa, só que o inventário é um pouco mais complicado do que a doação em vida, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta aí também, né? Respondendo um pouco mais detalhado aí pra nossa seguidora que perguntou. E se você gostou, não deixa de clicar aqui em gostei e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e ajuda muito a gente a trazer melhores conteúdos para vocês aqui. Valeu e até mais.